Declaro aberta a sessão desta terça-feira da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, seguindo os ditames regimentais, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Glauber. Aprovo. Doutora Maria Neise. Aprovo, excelência. Aprovado, unanimidade. Expediente, Ana Cláudia. Não há, excelência. Não há. Conferência e assinatura de acordo do desembargador Glauber Rego. Não tenho, senhor presidente. Doutora Maria Neise. Não tenho, excelência. Eu também não. Passemos, então, aos julgamentos propriamente ditos. Esta sessão só vai ter julgamento virtual. E passemos, então, agora à parte que chamamos de sustentação oral. O primeiro processo é um habeas corpus com liminar de número 0804-753, impetrante doutor Anesiano Ramos, OAB-RN. O paciente é Bruno Luiz Duarte, eu sou o relator, e consta que o advogado vai fazer a sustentação oral, é o doutor Anesiano Ramos. Muito bom dia, doutor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Bom dia, excelência. Dispensamos. Dispensada a leitura, vossa excelência pode usar da palavra por 10 minutos regimentais. Senhor presidente, desembargador Gilson Barbosa, a escuridão não pode espantar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode espantar o ódio. Só o amor pode fazer isso. A injustiça jamais espantará a injustiça. Só a justiça pode fazer isso. Neste 14 de julho, em que cumprimentamos e aqui sabemos que tanto o senhor quanto a doutora Neise se tornaram magistrados ainda meninos, dada o tempo de 38 anos que contam hoje, ainda tão jovens, eu venho ser, nesse instante, a esperança e a voz de um jovem, que no dia 7 de março do corrente ano, portanto, há mais de 120 dias, saía de casa num dia de sábado, por volta do meio-dia, para ir deixar dindins gourmets. Vendia dindins gourmets junto com sua esposa, um pai de família, para ir deixar dindins gourmets num condomínio que fica ali próximo, aquelas delegacias especializadas da Avenida Ayrton Senna. Quando ele dava sinal do seu veículo para adentrar no condomínio, o senhor vinha numa moto e tentava ultrapassá-lo pela direita, erroneamente ferindo as leis de trânsito. Em razão dessa ultrapassagem errônea, o senhor da motocicleta alborroa o veículo do paciente, hoje nosso constituinte. O paciente desce, então, do carro em seguida, vai conversar com aquele senhor da moto, perguntar o que é que ele podia fazer diante do flagrante erro de trânsito que ele cometera para custear e pagar as despesas que provocaram no veículo. O senhor, então, se nega a conversar e a aceitar, e o nosso constituinte, então, faz o quê? Avisa para ele que vai pegar o celular para chamar a polícia de trânsito, para se fazer perícia no local e, com isso, se apontar o causador do acidente. Em seguida, com o objetivo de não pagar as despesas, o senhor do veículo foge do local. O constituinte, o paciente, então, vai atrás dele e, após uma curva, era terra de chão batida, nós fomos lá, tiramos foto, filmamos o local, é um local bastante acidentado. Câmeras de segurança verificaram que o senhor que pilotava a motocicleta põe o pé no chão e freia a moto. Com isso, o veículo do nosso constituinte, que tentava alcançá-lo, não teve como evitar que o seu veículo batesse na moto. Quando bate na moto, inevitavelmente, porque não tinha como frear, o senhor do veículo, então, bate no capô do carro e cai para trás. O nosso constituinte, com medo de represálias, deixou o local
do acidente. Por volta de 3 horas, o senhor acidentado permaneceu lá no local, conversando com pessoas, com familiares, inclusive pelo celular, aguardando o SAMU. 2 dias depois, na segunda, o advogado do nosso constituinte procura a delegacia de polícia, aqui em Natal, a DHPP. Chegando lá, já estava fechada, e na terça-feira, de forma espontânea, o jovem Bruno Luiz Duarte da Costa Pereira vai até a polícia, expõe espontaneamente a própria delegacia que no dia anterior o seu advogado procurara. E conta sua versão dos fatos, entrega o veículo de maneira espontânea para ser periciado e a ele é dada voz de prisão temporária que havia sido decretada, desembargador Gilson Barbosa, senhor presidente. A prisão do meu cliente havia sido decretada de maneira temporária e mesmo assim ele foi à delegacia e ficou preso. 30 dias depois, a prisão dele junto com a denúncia foi convertida em preventiva a pedida do Ministério Público. Nós apresentamos no dia 8 de maio a resposta à acusação e suscitamos a substituição da prisão preventiva que fora decretada por 2 razões: aplicação da lei penal e para assegurar a ordem pública. Nós suscitamos a substituição dessa preventiva por medidas cautelares, inclusive sugerimos que entre essas medidas cautelares fosse aplicada a retenção da CNH, porque a magistrada de piso, a autoridade coatora, diz que ele não ficava bem dirigindo. Então, nós suscitamos, o Ministério Público do primeiro grau concordou com a nossa manifestação. O Ministério Público de primeiro grau disse no seu parecer que a situação processual já estava perfectilizada, não há mais que se falar em suspensão do processo, do prazo prescricional, porque já havia tido a citação e a resposta à acusação de maneira legal e formal. Nós, excelências, junto com o Ministério Público de primeiro grau, que concordou conosco, dizemos que a situação fática mudou e não mais persiste os motivos de antes. Primeiro, o nosso constituinte, o nosso paciente, o jovem, apresentou-se espontaneamente à delegacia de polícia. Então, não há que se falar em tentativa de fuga e aí que desse ensejo à aplicação da lei penal. O nosso constituinte, como bem asseverou o Ministério Público de primeiro grau, não tem e não responde a nenhum outro processo. Não tem investigação criminal pairando sobre ele. Não há que se falar agora, de uma maneira abstrata, que estaria presente o requisito que desse ensejo a assegurar a ordem pública, porque Vossas Excelências têm uma pessoa primária, portadoras de bons antecedentes, que está sofrendo os efeitos do cárcere, que o próprio Ministério Público de primeiro grau sustentou de maneira clara, cristalina e forte, que não era de bom alvitre nesse instante, manter no cárcere uma pessoa, quando medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser perfeitamente aplicadas. Ele tem residência fixa, se apresentou à polícia, foi preso, pode ser encontrado a todo e qualquer momento que necessário for, e hoje se encontra, foi denunciado por homicídio. Nós iremos provar de que ele não aplicou, de que ele não atuou nem com tentativa, nem homicídio doloso, nem assumiu o risco de produzir esse resultado. E, enfim, já faz 120 dias que está preso e sequer a audiência de instrução foi marcada, havendo aí um claro constrangimento também por excesso de prazo. Se não bastassem isso, senhores e senhoras desembargadora, juízes que decidem a vida e os destinos dos nossos semelhantes, esta defesa, de uma maneira muito responsável, suscitou e requereu na resposta à acusação que fosse oficiado o Detran, para o Detran informar que o senhor, a suposta vítima, não tinha habilitação para pilotar o veículo,
Chegaram-nos informações extraoficiais, e nós iremos provar no processo, de que ele havia ingerido bebida alcoólica. Nós quisemos saber do ITEP se tinham feito o teste de alcoolemia na suposta vítima para saber se ele estava embriagado. E, pasmem, senhores e senhora, a juíza de primeiro grau indeferiu os nossos requerimentos. Nós também queríamos saber e queremos se aquelas 3 horas que aquela suposta vítima passou ali esperando pelo SAMU, mas ainda consciente, conversando com as pessoas, inclusive pelo telefone, essa falta de socorro imediato também pode ter influído para o resultado morte daquele rapaz. E pedimos que fosse oficiado o Hospital Valfredo Gugel, onde ele morreu horas depois, durante a cirurgia, para saber do médico que fez a cirurgia se influenciou. Mas nós também pugnamos que Vossas Excelências deixem a defesa trabalhar e façam o que valer, o que o juízo e a autoridade coatora não permitiram, o contraditório e a ampla defesa, no sentido de deixar a defesa trabalhar e os requerimentos serem atendidos. Nós requeremos... Quanto tempo, Excelência? 20 segundos. 20 segundos apenas para agradecer a Deus e pedir que espíritos de luz iluminem vossos corações e suas mentes, para que Vossas Excelências acatam o nosso pedido e o pedido do MP de primeiro grau, substituindo a prisão desse jovem pelas medidas cautelares e retendo a sua CNH, para que esse dia que começou com sol termine com alegria, nos 38 anos de magistratura de Dr. Gilson e doutora Neise. Muito obrigado. Sou grato a Vossa Excelência em meu nome e provavelmente em nome da doutora Neise, quanto a referência que Vossa Excelência fez agora, neste momento. O Ministério Público pede a palavra. Senhor presidente, os embargadores, embargadoras, aproveito a oportunidade para saudar o doutor José Maria Bezerra, que se encontra aqui, já fez uma exposição muito bem elaborada, como sempre costumo fazer, em relação aos 38 anos da magistratura do presidente, a doutora Neise, o doutor Ivaldo, a doutora Eunice. Também do doutor Nesiano, pela exposição que a senhora fez, como sempre, com bastante zelo pelos seus clientes. Os clientes muito bem representados, não vai ser por falta do que ele fez, não vai ser por falta de trabalho exaustivo e muito bem elaborado que os clientes do Dr. Naziano vão permanecer presos, se for o caso. Mas o Ministério Público vai manter a posição elaborada pela 10ª Procuradoria de Justiça. Esse caso, eu me lembro bem, deve ter sido numa rua perto de uma igreja, ali em Neópolis, com Jupirangi. Essas imagens foram distribuídas bastante pela televisão, bastante pela televisão, caso, uma rua de terra próxima à igreja presbiteriana, assim, e evangélica pentecostal, acho que isso. Eu morei ali perto, a rua realmente é uma rua de barro, mas eu mesmo vi várias vezes as imagens do carro com a velocidade alta e a moto sendo atropelada. Aí, o doutor Nesiano vai fazer o trabalho, como já disse, para demonstrar que não houve essa intenção de atingir, bom, mas eu mantenho a posição da 10ª Procuradoria, Excelência, pelas razões aqui expostas, pela denegação da ordem, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado ao representante do Ministério Público. O meu voto já foi distribuído, os 2 outros julgadores já tiveram acesso e todos já votaram. Eu, em respeito à boa defesa habitualmente feita pelo doutor Nesiano, eu vou ler só a emenda, em que eu digo: condicional e processual penal, habeas corpus liminar, suposta prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal, pretensa substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, improcedência, decisão fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrada a necessidade de manutenção da segurança cautelar, gravidade do delito,
possibilidade de recalcitrância delitiva, alegado cerceamento de defesa na produção de provas, inocorrência, pré-inscindibilidade do levantamento de provas pela via judicial, pleitos que podem ser diligenciados pela defesa do acusado, condições pessoais favoráveis e relevância, a ordem conhecida e denegada. Chamou minha atenção, sobremaneira, uma manifestação do juiz de primeiro grau, quando, na sua decisão, ele faz uma alusão ao seguinte: a autoridade policial demonstrou que o denunciado é afeito ao cometimento de infrações de trânsito, das mais diversas, o que indica tratar-se de indivíduo refratário ao cumprimento de regras que não demonstra condições de convívio digno em sociedade. Além disso, pela natureza das lesões sofridas pela vítima fatal, parece ter sido bastante dolo para o cometimento do crime, do que a ordem pública exige que permaneça preso. E assim por diante. São observações feitas, mas meu voto foi disponibilizado. Os dois julgadores já se manifestaram. Eu procuro... Pois não, presidente. Pois não. Presidente, eu quero fazer uso da palavra, Vossa Excelência. Pois não. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. A matéria, ela me chama a atenção. Eu tenho uma posição aqui já na Câmara Criminal, tratando-se de acidente de trânsito e aquela discussão se crime doloso ou culposo. E ainda chama mais atenção, neste caso, o fato de que o Ministério Público, atuante lá no primeiro grau, ele concorda com o pedido da revogação da prisão preventiva e deixa claro que não há comprometimento para a instrução criminal e afasta aí o fundamento da prisão por conveniência da instrução criminal, e também de que seria um jovem, um fato isolado em sua vida, e que não haveria também comprometimento da ordem pública. Dr. José Alves, ele se manifestou aqui e eu não me ficou muito claro qual seria a razão da opinião do Ministério Público, contrariando o Ministério Público do primeiro grau, no sentido de que deva o paciente permanecer preso. Dr. José Alves, puder me aclarar aí em que coloca em perigo a sociedade, a liberdade do paciente, ou se há algum outro fundamento para a prisão. Desembargador Glauber, o parecer foi elaborado pela 10ª Procuradoria e eu estou tomando conhecimento dessa oportunidade. E a ementa, eu vou ler a ementa, diz o seguinte: Constitucional e Processual Penal habeas corpus, prisão preventiva imputada à prática de homicídio qualificado consumado. Alegada deficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Rejeição. Elementos mínimos de convicção valorados dentro de um parâmetro razoável e proporcional com a autoridade apontada por fatura. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Cesseamento de defesa, produção de prova, não ocorrência, diligências protelatórias, deferimento motivado, circunstâncias pessoais favoráveis e relevância parecer pela denegação da ordem. Mais à frente, consta uma transcrição de texto do juiz, da juíza, mencionando o seguinte: pedido de revogação de prisão preventiva tem lugar quando não mais se fazem presentes motivos que levaram à sua decretação. E grifa o seguinte: e além da gravidade do crime em tese, há ainda o modo como ele foi executado. No caso em exame, o veículo do acusado passou por cima da vítima, que teve marcas de pneus na barriga e laceração de órgãos internos, sem contar que fugiu do local do crime só vindo a se apresentar à polícia 3 dias depois para evitar o flagrante, além de ter acutado o veículo, com que a ordem pública exige a sua prisão para a prevenção de novos crimes e para retirar a sensação da impunidade que impera no seio da sociedade em geral, primando pela segurança da população e da atividade nacional.
A única cautelar, dentre as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que poderia pôr um freio à periculosidade do réu, seria a fiança, a qual, no entanto, não é permitida para os crimes hediondos. Então, o juiz Não, isso aí eu vi. menciona, Vossa Excelência tem conhecimento, menciona o seguinte, que entende que não é o caso de revogação da prisão preventiva, levando em consideração a inadequação da substituição. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu tenho uma posição com relação a práticas de crime e crimes ao volante, que inicialmente, dependendo da conduta, e essa eu tive a oportunidade de assistir, me parece que é essa que eu vi várias vezes na televisão, vi no computador também, até porque eu morei próximo, é Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, que é a rua lateral, onde fica essa igreja. Me parece que esse caso, em que houve essa discussão de trânsito, ali próximo, nas mediações da Avenida Concênio, e depois houve essa perseguição. O veículo com uma velocidade alta, isso eu pude ver, abalroou a motocicleta, na hora que o indivíduo é jogado, já congela as imagens. Então, quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, que diante de uma situação dessa, me parece que, para a sociedade, isso é uma posição minha. O Ministério do primeiro grau, como Vossa Excelência bem sabe, tem uma posição, de segundo pode ter outra, dentro de sua independência funcional. Embora eu tenha uma posição mais avançada no sentido de que, havendo o Ministério Público sendo parte, deveria atuar em todas as instâncias, para que não houvesse eventual divergência de entendimentos. Mas, como nós não temos isso ainda como parâmetro dentro do Ministério Público brasileiro, então ainda há essa atuação do setor divergente do Ministério Público primeiro grau. Não vi a posição do Ministério Público primeiro grau, mas concordo com o parecer, levando em consideração que práticas de delito, notadamente no trânsito, e nós temos inúmeras situações, precisam de uma resposta, e aí sim, minha posição pessoal é que há uma resposta punitiva estatal preventiva para a sociedade. Então, eu mantenho a posição com relação à segregação, sei que não é a melhor solução a segregação, mas em diversas situações se apresenta como necessária. O próprio desembargador Gilson fez a leitura de um histórico de infrações de trânsito que, a meu ver, justificam a prisão. Então, eu mantenho, desembargador Cláudio, a posição da 10ª Procuradoria pela denegação da ordem. Senhor presidente, Presidente, o senhor me permite um esclarecimento de fato? Um momentinho, doutor. O desembargador Glauber ainda vai se manifestar? Senhor presidente, eu estou buscando aqui no sistema uma ferramenta que possa permitir aqui um pedido de vista. Não estou encontrando. Me parece a opinião eu creio que pode. segundo grau, ela se confunde muito com o mérito. Enquanto não for, desembargador, pronunciado ou proclamado a decisão final, pedir vista. Não, eu sei disso. Tanto é que eu estou procurando aqui para fazê-lo. Não estou encontrando a ferramenta. Então, eu vou pedir vista dos autos. Pronto, concedido vista dos autos ao desembargador Glauber. A doutora Maria Neís aguarda o voto vista, não é? Quero apenas parabenizar a brilhante defesa do advogado e agradecer a manifestação dele com relação a nossos 38 anos de magistratura. Muito obrigada, doutor. Doutor Anesiano quer ainda falar alguma coisa ou vai aguardar? Aguardar o pedido de vistas. Voto vistas. Então, nesse processo... Desembargador Gilson. Depois não, doutor Zé. O doutor Anesiano queria fazer um esclarecimento de fato. Quer esclarecer, doutor, ainda de fato? Era só porque surgiu essa dúvida aí com relação ao que o Ministério Público de primeiro grau acreditou que eram medidas cautelares aceitáveis ao caso. Então, ele sugeriu a retenção da CNH do nosso paciente e a aplicação de 3 medidas previstas no artigo 319. Comparecimento ao juízo, não se ausentar da comarca, enfim, o artigo 319, inciso 1, 4 e 5 do Código de Processo Penal, foi no que o parecer do primeiro grau
concordou e achou que eram adequadas a substituir a prisão. Somente isso, muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Maria Inês quer complementar o que ia se manifestar? Ou aguarda o voto visto? Vou aguardar o voto visto. Certo, então, concedido visto ao desembargador Glauber. Passemos aos... Muito obrigado, doutor Anesiano. O segundo processo é um recurso em sentido estrito de número 080-2170, da comarca de Santana do Matos, minha primeira comarca, há 38 anos, essa hora eu estava me preparando para assumir a judicatura lá. E eu sou o relator, o recorrente é José Ubirani Soares da Silva, advogados, doutor José Maria Rodrigues Bezerra, OAB-RN, e doutora Thaís Helena Dantas Brandão, também OAB-RN. Vai usar da palavra, está escrito aqui, o doutor José Maria Rodrigues Bezerra. Está presente? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos regimentais, portanto. Excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa, excelentíssimos senhores embargadores Glauber Rego, doutora Maria Neise, excelentíssimo senhor respeitável representante do Ministério Público, doutor José Alves, com quem eu tive a graça de aprender muito na comarca de Florânia, quando ele promotor daquela freguesia. Né? Eu, em primeiro lugar, antes de adentrar a matéria, eu deixei, desembargador Glauber, propositadamente, não que... Doutor Zé Maria, por gentileza. Por gentileza. No meu voto aqui, eu estou concedendo parcial a pretensão de Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência pretende fazer... Não, eu pretendo insistir, porque eu pretendo insistir... Fique à vontade e pode proceder na forma. Em primeiro lugar, eu deixei desembargador Glauber propositadamente, não que doutora Maria Neise, doutora Berenice, doutor Valdo, mas não mereçam, como eu já fiz a homenagem, mas eu deixei para dar um destaque à homenagem que eu vou fazer ao doutor desembargador Gilson, e aí também o merecimento à doutora Maria Neise, ao doutor Valdo e à doutora Berenice, porque eu preferi que ele estivesse na presidência desta Câmara, desse sodalício, para emblematizar bem quem é o desembargador Gilson no exercício da magistratura e no acolhimento aos advogados. Eu tive a oportunidade de ir uma vez ao gabinete do desembargador Gilson para tratar uma matéria temática processual. E lá fui muito acolhido, não só por ele, mas como por todo o corpo. E assim eu estendo aos gabinetes do desembargador Saraiva, hoje muito bem representado pela doutora Maria Neise, e pelo desembargador Glauber. Então, o que eu vejo aqui é que os vetores de acolhimento da advocacia são unânimes na Câmara Criminal. Não é? E a gente tem que fazer essa homenagem, não é bajulatória, não é encomiástica, porque nesse tempo de pandemia, a gente tem que nos aproximar mais, temos que ser mais fraternos, temos que ser mais solidários no trato com os nossos pares, na convergência ou na diversidade. Então, desembargador Gilson, eu complemento a homenagem, e aí eu perfilho, na sua homenagem, doutora Maria Neise, doutor Vivaldo e doutora Berenice, né? Que são verdadeiros apóstolos da magistratura do Rio Grande do Norte. Isso não vai nada de bajulatório, apenas por reconhecimento. Hoje, o que falta à humanidade é o reconhecimento do valor do próximo. Mas o tempo hoje só me restam menos de 15 minutos. Nós estamos diante daqui de um processo em que o meu constituinte, José Ubirani Soares da Silva, estou pronunciado nas sanções do artigo 121, caput, nas sanções do artigo, salvo engano, 304, que primeiro, o homicídio culposo no trânsito,
segundo, omissão de socorro, sim, e lesão corporal culposa no trânsito. Eu entendo que nos crimes de trânsito deve o magistrado, tanto de primeira instância, de piso, quanto de segunda instância, ter uma cautela ao pronunciar o cidadão. Por quê? Porque quando se tem o Instituto do Dolo Eventual, você automaticamente vai ter outro vetor que conflita com o dolo eventual, que é a culpa consciente. E, vejam bem, existe uma linha muito tênue entre o dolo eventual e a culpa consciente. E, no meu caso aqui, eu entendo que o meu constituinte se ouve com culpa consciente. E aí surge outra questão importantíssima de ordem processual. Em matéria de crime de trânsito, embora os crimes contra a vida dolosos, no caso aqui com dolo eventual, sejam de competência do tribunal do júri, pode o Estado juiz excetuar e reconhecer, em sede de recurso sentido estrito, a culpa consciente? Eu entendo que sim. E entendo que aqui, neste caso, há uma matéria clássica de culpa consciente. Sem embargo, aos ilustres e ilustrados pareceres, tanto do Ministério Público de Piso, quando eu digo Ministério Público de Piso, do representante de Piso, quanto de segunda instância, que foi proferido pelo doutor Zé Alves, a quem eu tenho mais profundo respeito, mas também eu tenho mais profundo respeito e me permita divergir, não do doutor Zé Alves, mas do representante que ele corporifica nesta assentada. Portanto, eu vejo que o caso aqui envolve culpa consciente e digo mais, mesmo que este tribunal entenda que os itens principais deste processo, homicídio no trânsito, com dolo eventual e a lesão corporal, que se o tribunal entender assim, automaticamente ele é atraído pelo delito principal e passa a ser apreciado pelo tribunal do júri, mas entendo também que a omissão de socorro aqui não houve. E quem diz, e aí o tribunal não pode esperar que ele vá ser julgado pelo tribunal do júri para deixar que o tribunal do júri o faça. Porque aqui há outra exceção que pode ser aplicada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte através de sua Câmara Criminal, que é que quando existe prova cabal da inocência de um ou de um dos delitos contra a qual é imputado ao constituinte, deve o tribunal, por dever de justiça, absolver. E a omissão de socorro não houve, porque no relatório da autoridade policial, a autoridade policial textualmente disse que o senhor José Albirandi Soares da Silva saiu da cena do fato para não sofrer uma represália, porque circunstantes do momento quiseram atentar contra a integridade física dele lá. Está dito no relatório. Então, com todas as vendas aqui que eu tenho, e é difícil, e aqui não é fazer elogio por elogio ao doutor Zé Alves, mas é muito difícil contender com o doutor Zé Alves, não pela pessoa dele, que é uma das pessoas que tem atributos morais, de princípio, de valores, mas é porque tudo que ele faz bem feito. E então, o advogado que está na outra tribuna tem que também procurar retratar e fazer bem feito. E neste caso aqui, com todas as vênias que eu tenho pelo representante, respeito que eu tenho pelo representante do Ministério Público, eu entendo que mesmo que o tribunal mande a júri pelos delitos principais, mas que absolva pela omissão de socorro, porque quem reclama, não vou dizer que exige, mas que dá o vetor para a absolvição do crime do 304, é o representante, a autoridade policial sindicante que fez o inquérito. E nesta circunstância deve ser excetuado, sim, o indúbio pró-sociedade. E alinhando aqui os meus pedidos finais, eu digo que
este caso aqui é um caso clássico de culpa consciente, que o tribunal deve excetuar e afastar o indúbio para a sociedade, desclassificando a conduta do meu constituinte para os delitos culposos narrados na minha peça recursal. De outro modo, caso vossas excelências entendam que ele deve responder ao juízo de consciência do tribunal do júri por homicídio culposo e pela lesão corporal, certo? Que o absolva pelo delito do artigo 304. É dessa forma que eu perfilo a minha oração e não poderia deixar aqui de fazer uma breve homenagem à advocacia do meu Estado. Eu digo hoje que o Siridó, ele é um verdadeiro celeiro de oradores, mas não são oradores vazios, são oradores, além do loquazes, que estudam direito, direito penal, direito administrativo, direito constitucional, e doutor Anesiano, ele está nessa quadra dos grandes oradores, e dessa escola eu sou apenas um simples aprendiz. E eu digo isso com muita humildade, no alto dos meus 58 anos, porque advogar é aprender todo dia, é ser jovem todo dia, é buscar a juventude do exercício, doutor Glauber, do direito todo dia. E eu quero também aqui, me permita, doutor desembargador Gilson, eu estou aqui muito emocionado, mas não é nem pelo processo em si, é porque eu estou em casa, doutora Maria Neis, e eu tenho uma tia minha que na juventude da sua maturidade, não vou dizer aqui a idade dela, porque seria uma descortesia a ela e a senhora, doutora Maria Neis, que se faz presente, mas talvez o doutor Glauber tenha visto uma cabecinha aqui, logo no começo passado, e era ela. Sabe o que foi que ela fez, embargador Gilson? Meu filho, peço aos senhores para não me repreender, mas eu vim aqui aprender com você, como é uma sessão virtual. E a Ana Cláudia conhece, e Edith Rodrigues Pereira, e é para essas jovens senhoras que eu faço essa minha oração, uma humilde oração. E o tribunal, esse mundo virtual é fantástico, desembargador Glauber, porque traz até a família para participar da nossa vida, sem precisar que a família interfira, até porque regimentalmente não pode. Então, Didi é como eu a chamo. Ela, só para dizer que ela é amante da música e toca aqui o piano e a marra que ela tem todos os dias. Desculpe se eu quebrei a informalidade, mas esse formato virtual permite. Assim como Paulo, encerrando, eu confio no direito. Não encerrei a minha carreira, nem vou encerrá-la agora. Preservo a minha fé, no exercício do bom direito, no respeito aos meus contendores. Mas, me desculpe, doutor Zé Alves, eu ouso divergir de Vossa Excelência e digo que o caso é um caso clássico de culpa consciente, em dois vértices, para desclassificar todos os delitos para delitos culposos, ou então excluir. Sim, digo mais, a questão do concurso material formal, isso é matéria aí bem esgrimida pelo doutor Zé Alves, para ser tratada numa eventual remessa do caso ao Tribunal do Júri. Com todas essas achegas, com todas essas homenagens merecidas, e, por fim, essa homenagem que eu faço à minha tia, porque, juntamente com meu pai, com minha mãe, com minha outra tia Elita e minha avó, são a razão maior do meu viver, porque se não fosse eles, eu não teria chegado até aqui. A justiça, o meu respeito. A minha tia, o meu amor eterno, e encerro pedindo ao desembargador e a todos os pares desta casa o provimento do meu recurso especial, o dever de convicção que eu tenho de consciência e consciência jurídica. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Um grande abraço. Muito obrigado ao doutor Zé Maria pelas palavras honrosas referidas a toda a Câmara, e meus cumprimentos à senhora, sua tia, e só o desembargador Glauber teve o privilégio de vê-la. Eu estava dando uma olhadinha aqui no meu voto, não percebi, mas cumprimente-a em meu nome. Muito obrigado por essa parte. Bem, o meu voto foi disponibilizado. Excelência. Desculpe. Eu quero só falar. Zé Alves. Pronto, esse parecer foi elaborado por mim e o doutor Zé Maria fez uma exposição, como sempre, muito bem feita, brilhante, sobre a questão da culpa consciente e do dolo eventual, mas eu quero
eu mantenho a posição do parecer e digo o seguinte: o dolo eventual, doutrinariamente, se aceita o risco de produzir resultado. E na culpa consciente, a única diferenciação é que o agente causador do delito, ele, sinceramente, ele não quer aquele resultado, a não ocorrência. Entretanto, essa matéria é praticamente impossível de se diferenciar. E, ao ver do Ministério Público, levando em consideração a questão da grande quantidade de crimes que se cometem, a necessidade de resguardar a sociedade, faz-se necessário que se tenha uma postura em relação a essa matéria de análise, primeiro, do dolo eventual. Assume-se o risco de produzir resultado. Agora, para entrar na mente do indivíduo, para saber que ele não queria um resultado, a minha posição é muito diferente da adotada pelo doutor José Maria. Porque como é que eu vou saber que, pelo elemento subjetivo, que naquele momento, embora estivesse assumindo um risco, aquele agente não queria produzir aquele resultado, apenas pelos atos exteriores, a meu ver. E esses atos exteriores devem ser apreciados, na minha visão, pelo tribunal de júri, que é o soberano para a apreciação da matéria. Porque se eu retiro o elemento do dolo, nesse momento, eu estou, na minha visão, atuando contra a sociedade. E em processos de competência do tribunal do júri, toda a matéria analisada pró societate, para que seja levada ao tribunal do júri, que é soberano, a apreciação dos fatos. E lá, doutor José Maria, Vossa Excelência vai ter uma oportunidade imensa de expressar a sua eloquência, que tão bem sempre é feita, para que os jurados possam, aí sim, se eles entenderem que não foi dolo eventual, mas sim culpa consciente, aceitar a tese que Vossa Excelência sustenta. Por essa razão, o Ministério Público mantém a sua posição, entendendo que essa matéria, essa diferenciação entre a culpa consciente e o dolo deve ser apreciada pelo juízo soberano para apreciar a matéria, que é o Tribunal do Júri. Entretanto, entendo que a questão do concurso material é a matéria que deve ser apreciada, e aí sim também pelo Tribunal do Júri, não na sequência de pronúncia. Essa é a posição do Ministério Público, Excelência. Muito obrigado, doutor procurador. E da desembargador Glauber e da doutora Maria Inês, se mantém o voto já feito. Senhor presidente, neste caso também, antes eu quero aqui parabenizar o doutor José Maria, doutor Anesiano, não fiz na primeira oportunidade, dois advogados que costumeiramente ocupam a tribuna aqui da Câmara Criminal e que têm a facilidade e o dom da oratória. Então, são dois seridoenses que orgulham a advocacia potiguar. E, em especial, o doutor José Maria certamente orgulha Dona Edith, né, que hoje, logo cedo, apareceu aí na Câmara. Leve a ela o nosso abraço aqui, doutor José Maria. Eu quero, nessa matéria, desembargador Gilson, externar a minha opinião, já o fiz aqui em várias oportunidades aqui na Câmara Criminal, diferente daquilo que diz o Ministério Público. Eu entendo que esse é o momento de definição. É um juízo técnico que deve decidir se o crime é doloso, ainda que eventual, ou não, para que se possa encaminhar ao julgamento de um juízo leigo. Se é difícil para que um juízo técnico defina se o caso concreto trata-se de uma culpa consciente ou de um dolo eventual, imagine a dificuldade que será para aquele que não tem a formação técnica para decidir a respeito da matéria. Eu confesso que, como já disse no processo anterior, a minha posição, ela, em momentos distintos, a depender da composição aqui da Câmara Criminal, ela prevalece ou não. Tinha já definido alguns critérios para definição
neste momento, se tratava de um dolo eventual ou de culpa consciente. Eu confesso que não é fácil, concordo com o doutor Zé Alves. A minha dificuldade ela foi acentuada agora nesse momento de pandemia, doutor Zé Alves. Nesse momento de pandemia, as minhas saídas aqui da minha residência foi para correr nas ruas da nossa cidade. E, infelizmente, a educação dos condutores de veículos ela está muito distante do desejado. O risco que pedestres e aqueles que ocupam as vias públicas para uma atividade física, ainda que haja um espaço destinado ao ciclista, ao pedestre, ele não tem o respeito compatível ao desejado e muito menos o adequado. Eu confesso que em determinados momentos eu digo, ao chegar na Câmara Criminal, eu vou mudar a minha posição. E por conta disso, senhor presidente, eu vou pedir vista também nesse processo, fazer uma análise mais detalhada e, quiçá até mesmo trazer aí já uma mudança de posição, ou formalmente, ou mesmo mantendo aquilo que tenho em outras oportunidades trazido aqui à Câmara Criminal. Então eu peço vista aqui deste recurso aí, que tem a assistência do brilhante advogado, doutor José Maria. É Pois isso. não, desembargador Glauber. Eu defiro o pedido, concedendo vista. Desembargador Gilson. Pois não, doutor Zé Maria, tem a palavra. Não me tome como impertinente, mas como ela foi citada, embora ela não faça parte da assentada, mas que é dito, ela está mandando um abraço e abençoando todos vocês, para que Nossa Senhora da Apresentação os proteja nesse momento de pandemia e de difícil exercício nesses momentos tão candentes que a sociedade está vivendo. Um grande abraço fraternal. Muito obrigado. Como foi dito, foi deferido o pedido de vista ao desembargador Glauber. Doutor Ney certamente vai esperar o voto vista. Vou sim, presidente, mas eu gostaria só de elogiar aí a defesa do advogado e mandar também meu abraço para a sua tia Didi, que, por coincidência, também muitos dos meus familiares me tratam por Didi. Obrigado. Também vou aguardar, embora já tenha eu vou aguardar o voto. Eu vou aguardar também, porque, de repente, o desembargador Glauber, como é do seu hábito, às vezes inova doutrinariamente esses julgamentos feitos aqui. Vou aguardar e passemos, então, ao próximo e último processo em que tem sustentação oral dessa sessão. É um recurso também, em sentido estrito, de número 080-6560, da primeira vara criminal da comarca da capital, recorrente Arlindo Gomes, advogado doutor Davi Dionísio, OAB-RN, eu sou o relator, e o doutor Davi Dionísio é o advogado que pediu a sustentação oral, já se encontra aí, eu dou as boas-vindas e pergunto-lhe se vai dispensar a leitura do relatório. Sim, eu vou dispensar a leitura. Dispensada a leitura, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos regimentais. Muito obrigado. Eu, primeiramente, gostaria de saudar ao desembargador Gilson Barbosa, ao desembargador Glauber Rego, à juíza convocada Maria Neise e ao nobre membro do Ministério Público. Em poucas palavras, para não se prolongar muito, esse recurso que nós fizemos diz respeito a um senhor de 70 anos de idade que foi pronunciado pela prática dos crimes do artigo 121, inciso 2, 2 e 4 do Código Penal, cumulado com o artigo 14, inciso 2 e artigo 129, inciso 1, combinado com o artigo 70, todos do Código Penal. A pronúncia, nobres julgadores, em tese, deve ser analisada no seguinte ponto.
não foi feito durante o inquérito policial. O inquérito policial foi muito falho. Não foi feito exame residográfico para saber se o acusado ele teria disparado, teria pólvora na mão. Não foi feito o exame para saber que tipo de arma saiu o disparo. Esses pontos são muito importantes pelo seguinte aspecto. Dizem que foi uma espingarda calibre 12, certo? Mas, ao perceber na audiência, tem a filmagem, quando a vítima, o senhor Samuel, ele mostra o local do ferimento e percebe que o objeto entrou na parte inferior, certo? O projeto entrou na parte inferior do braço e saiu na parte superior, dando-se a entender que foi uma espécie, vulgarmente falando, de ricochete, conforme a tese autoral. Nós trouxemos na audiência um perito em arma, certo? Como testemunha, em que ele relatou que um disparo desse tipo de arma, caso realmente fosse essa espingarda calibre 12, teria um alcance muito maior, teria um alcance de 3 a 5 metros abrindo, ou seja, não causaria aquele tipo de ferimento. Então, seria muito importante o retorno dos autos, conforme foi requerido anteriormente, a origem, até o inquérito policial, para que fosse feita a reconstituição dos fatos. Até porque, Excelência, trata-se de um senhor de 70 anos, que nunca teve passagem pela polícia, nunca sequer entrou na delegacia, sem ser por esse fato. Foi a primeira vez, aos 70 anos de idade, que esse senhor entrou na delegacia. Esse fato aconteceu no estabelecimento comercial dele. Esse senhor ele toma uma medicação que ele não pode utilizar álcool. Os depoimentos foram muito contraditórios. Tá entendendo? Ele tem cerca de 1,70 m, 1,80 m de altura. E no exame balístico, certo? No inquérito policial, se o inquérito policial tivesse sido feito mais detalhadamente, como foi requerido, teria-se até como ajudar no convencimento desses julgadores quanto à inexistência de materialidade. Certo? Houve autoria, houve o disparo, mas não houve a materialidade. Então, nós requeremos a impronúncia do acusado, primeiramente, o deferimento da preliminar de cerceamento de defesa, né, por retorno ao momento de inquérito policial para a reconstituição do crime. E, caso Vossas Excelências não entendam, que entendam pela impronúncia do acusado e desqualificação para lesão corporal. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Meu voto foi disponibilizado aos demais julgadores, já votaram. Presidente. Foi não, doutor Zé Alves. Excelência, apenas para externar a posição do Ministério Público, o Ministério Público opina pelo não provimento do recurso. E, em relação à questão da materialidade da autoria, eu vou apenas ler um depoimento aqui muito rápido, testemunhas, né? Que depois José Wilton chamou o declarante para conversar, no momento em que o acusado entrou em quartinho, já saiu com uma arma. E quando o declarante pensou em se sentar, o acusado já foi atirando. E a arma do acusado era uma espingarda calibre 12, e a bala atingiu seu ombro direito em sua mão, que a esposa do acusado foi quem tomou a arma dele. E o disparo também atingiu o cunhado do declarante, José Wilton, o qual ficou sem trabalhar, que o declarante foi socorrido por uns conhecidos. Declarações de José Samuel Lopes Cardoso. Mais um depoimento. O declarante ficou em pé em frente à mesa, ao lado de José Samuel, conversando com o mesmo para que ele desculpasse o acusado, pois o mesmo estava bêbado e não tinha noção do que estava fazendo. Na ocasião em que ouviu o disparo, pois ele estava de cabeça baixa e nem sequer viu que o acusado tinha voltado armado. E após escutar o disparo, foi que visualizou o acusado com uma espingarda apontada em sua direção
e de José Samuel, que foi atingido no braço e José Samuel no ombro. Declarações de José Wildo Macena da Silva Júnior. E a terceira, que o acusado chegou a pedir desculpas e então saiu e voltou armado. Ele pediu desculpas, saiu e voltou armado, com a arma apontada para José Samuel e disparou na direção dele, tendo atingido José Wildo. E após isso, a esposa do acusado tirou a arma dele. Então, Excelência, o que eu estou querendo mostrar é que está muito clara a existência da materialidade e também da autoria. Existem vários depoimentos nesse sentido. Então, a matéria deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, que é soberano, como mencionei anteriormente, e a sentença está muito bem fundamentada, a sentença pronúncia, razão pela qual o Ministério Público persiste pelo não provimento do recurso. Só isso, Excelência. Muito obrigado. Como eu ia dizendo, os demais julgadores já tiveram acesso, já votaram, e eu digo na emenda o seguinte: penal e processual penal, recurso em sentido estrito, depois pela defesa, pronúncia, homicídio qualificado, tentado, que impossibilitou a defesa da vítima e a lesão corporal em concurso formal. E vou prosseguindo, digo, pronúncia que encerra juízo de admissibilidade, não de certeza, ânimos necandi irrefutável, princípio indúbio pro societate, aplicável na fase processual, competência constitucional do Tribunal do Júri, decisão suficientemente motivada, pronúncia mantida, há precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, recurso conhecido e desprovido em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça. A Câmara Criminal, posso proclamar que a unanimidade acompanha o voto do relator. Muito obrigado, doutor advogado. Temos ainda um processo em que há a sustentação parecer oral, há um pedido de parecer oral, é o seguinte: é um habeas corpus de número 0804-782, impetrante 13ª Defensoria Criminal da Comarca de Natal, paciente Lígia Soares da Silva, e eu sou o relator. A preliminar que eu peço o parecer oral é de não conhecimento parcial do RIT por reiteração de pedido quanto à condição da paciente como mãe de uma menor com 3 anos de idade. Ressuscito agora. Peço o parecer oral do Ministério Público. Excelência, eu tive a oportunidade de analisar, você teve a deferência de encaminhar essa posição, e essa matéria já foi apreciada anteriormente, no habeas corpus 080-8457-92 de 2019. Então, o Ministério concorda, Excelência, com essa primeira preliminar citada por Excelência. Pelo acatamento. Pelo acatamento. Tem uma segunda, uma preliminar de não conhecimento parcial da ordem por supressão de instância quanto à condição da paciente como lactante, suscitada por mim agora. Excelência, o Ministério Público também concorda pelo acatamento, levando em consideração que essa matéria não foi submetida ao primeiro grau, ao juízo de primeiro grau. Por essa razão, Excelência, pelo acolhimento. Acolhimento. Bem, como já foi dito, meu voto é pela concessão parcial da ordem, conhecimento parcial, e denegando a ordem. E confirmando o voto. Desembargador Glauber mantém o voto. Sim, senhor presidente. Neste e em todos os demais. Doutora Neís também. Mantenho, excelente. Proclamo que a unanimidade da Câmara acompanha o voto do relator. Bem, processos já julgados. Número 13 e 23. Pedido de vista, o de número 26. O pedido foi feito pelo desembargador Glauber. O de número 9, também desembargador Glauber. Todos os outros, a unanimidade, acompanhou-se o voto do relator. Eu pergunto ao desembargador Glauber se tem algum processo digital ou de outra ordem, ou matéria administrativa, que escapou ao nosso alcance. Nenhum, senhor presidente. A doutora Neise. Tenho, excelência, quero apenas... Não tenho nenhum processo. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a fazer, agradeço a presença de todos, dos 2 julgadores,
doutor representante do Ministério Público, dos advogados que fizeram sustentação oral, e declaro encerrada a sessão desta terça-feira.